Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui. E eu me perdi. Cerveja ácida agora é hype? E diretamente dos estúdios da Pint Network, na presença do Diego, da Coisa Linda, vamos falar sobre medalhas ácidas em concurso. Esse metal, Diego, das medalhas tem que ser diferenciado, né? Pra não oxidar. Ah, com certeza. Não pode ser de alumínio, por exemplo. Senão dá ruim. Senão já estraga o rolê, né? É, estraga. E sabe quem tá aqui junto conosco, na nossa mais alta estima, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em serem nossos apoiadores. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivo, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive a gente fez não muito tempo. Na verdade, isso vai ser no futuro. Você no futuro vai ver o programa que a gente fez sobre o kit da Coisa Linda, que foi uma aula do Diego explicando sobre como avaliar, sobre como julgar uma cerveja ácida, complexa, selvagem. E, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Ricardo Daldim, Bruno Ferraço Farias, Denis Torizani, Maurício Gardini e Edmar Kaufert, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoia pelo Apoia-se. Link apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. Mais um ano, mais uma edição do concurso brasileiro de cerveja ocorreu e muitas cervejas saíram festejando suas medalhas. E ver as fotos das pessoas com o pescoço marcado. Quiropraxistas estavam ganhando rios de dinheiro na saída do concurso pela quantidade de medalhas que a galera ganhou. E dessa vez o top 3 teve um gostinho pro Diego muito especial, porque foi um top 3 ácido. Talvez a primeira vez que ocorra isso? Totalmente ácido, acho que é a primeira vez mesmo. Mas já teve alguns anos que teve mais de uma cerveja ácida no top 3, com certeza. Mas dessa vez ele foi todas as medalhas. Ouro, prata e bronze, ganhando como melhores cervejas do Brasil no concurso, cervejas ácidas. Com certeza, e com um detalhe ainda mais especial, Henrique. Todos os estilos eram brasileiros, veja só. E aí a gente já quase entra numa discussão, né? Mas antes que a pitanga do bolo, né? Porque agora, toda vez que eu falar com o Diego, eu não posso usar mais frutas, porque eu fui rechaçado pela família dele, inclusive na live que a gente fez, sobre o uso de frutas invasoras. Então, a pitanga do bolo, e que esses estilos brasileiros, teve uma manipueira selvagem, que estreou esse ano no concurso e já ganhou um pódio no geral. A segunda colocada foi uma Catarina Sour, que já é um estilo bem difundido, bem sedimentado, né, na cena de concursos. E ainda teve uma cerveja ácida com madeira brasileira. Então, teve um rolê bem interessante aqui. E o Diego, né, essa pessoa maravilhosa, ele teve um tempinho ainda para participar e ser membro, né, desse conselho lá do CBC de Blumenau. E ele meio que foi o responsável por orquestrar, por fazer esse lobby, vamos chamar de lobby pela manipoeira, Diego? É o lobby do bem, né? Lobby, né, nacional. A gente tá num momento nacionalista, né? Então é muito importante a gente defender o que é nosso, né? Mas sim, Henrique, foi um trabalho ali de já... Basicamente, assim, ó, de 3 anos, tentando convencer todo mundo que a Manipoeiras poderia ter um espaço, né, no campeonato. No ano passado a gente bateu na trave, e esse ano, com inclusive a mudança dos artigos ali da fiscalização de produtos vegetais do Ministério da Agricultura, esse fato ganhou momentum, né? Inclusive, né, com uma defesa dos próprios fiscais do mapa para ajudar a colocar isso para dentro do campeonato, né? Porque foi uma ideia assim que foi abraçada por muita gente no Brasil, né? E foi muito interessante que essa movimentação em mudança de lei, que inclusive, né, teve um artigo
do qual eu tive o prazer de ser um dos consultores para o Ministério da Agricultura, né, de criar um artigo que defendesse, que possibilitasse, que agora vai regularizar a produção de bebidas vegetais, e daí a gente está falando de cauim, aluá, e mais um monte de coisa de fermentação aí que a gente vai poder ver no futuro próximo. Desencadeou também a sensibilização do comitê organizador e do conselho de que, com isso, não fazia mais sentido a manipoeira selvagem, que já está bem estabelecida no mercado, historicamente falando, né, já com 3, 4 safras, né, vamos agora para a quarta, se não me engano, e que já tem uma distribuição de produção bem interessante no Brasil e quantidade produtiva também. Então foi muito interessante, assim, que logo no primeiro ano que ela entrou no campeonato, e apesar de já ter participado em outros campeonatos, como no ano passado, mas o pessoal tinha que colocar como cerveja selvagem, esse ano entrando com um estilo próprio e podendo disputar a final, ela ganhou um top 3. Então isso é um fato que consolida muito, né, a possibilidade disso se consolidar como um estilo no Brasil, né, e que ser reconhecido de repente internacionalmente, não que isso seja necessário, mas hoje eu acho que a gente pode realmente falar que a manipoeira selvagem é um estilo brasileiro. Eu acho que estando no maior concurso brasileiro de cervejas, recebendo medalhas continuamente, muito consolidado na questão de uma identidade sensorial distinta, eu acho que a gente pode começar a aventar essa afirmação com mais peso, né? Diego, me permita ser essa semana a gente já discordou bastante. Eu vou discordar de ti de novo hoje. Claro, sem problema. Eu acho que tem que ter reconhecimento internacional também, fora do Brasil. Eu acho, do meu ponto de vista, humilde o ponto de vista, eu acho que já é um grande passo ter colocado, e não somente colocado, mas ganhado um terceiro lugar no maior concurso brasileiro, né? Mas eu acho que o reconhecimento externo, infelizmente, ainda faz parte do processo. Primeiro que eu acho muito bom a gente ter esse avanço e o estilo, ele vai evoluindo até que vira um estilo, sabe? Não é Não, agora é estilo e agora a gente começa a fazer porque eu defini que isso aqui é um estilo, agora todo mundo começa a fazer isso aqui. Não, e foi evoluindo, as pessoas foram se adaptando àquilo ali e agora tem essa definição mais fechada e consolidada do estilo. Mas eu acho que tu deveria continuar forçando o lobby pra isso virar um estilo do BA também. Não, Porque eu acho que esse tipo de reconhecimento é importante pro Brasil também, cara. Eu não vejo como problemático ser reconhecido lá fora, né? No intuito, claro que até a gente possibilitar que esse reconhecimento internacional leve a uma expansão do conhecimento do público exterior para esse tipo de cerveja que a gente tá fazendo e possibilite, quem sabe, exportação. Economicamente falando, é interessante. Mas a gente não pode, deixar de ter um pouco de autoconfiança e dizer que a gente pode estabelecer um estilo e dizer que esse estilo funciona, ele existe e ele é nosso. Te digo um exemplo que é muito básico de como o reconhecimento internacional não interessa. Teacher é uma cerveja feita há milhares de anos, comercialmente existe aqui na América do Sul em diversos países, mas não tem reconhecimento internacional. E isso acontece exatamente porque o pessoal dos Estados Unidos, que é onde estão a maioria dos guias, tá pouco se lixando pra gente, entendeu? Então a gente escuta vários argumentos de que não pode porque ela não é comercializada. Não é comercializada lá. Se a gente olhar para os países sul-americanos, não tem nenhum país comunista aqui onde tudo é de graça. Todo mundo tem que pagar pela titia que toma. Então, assim, é uma discussão que, sobre um certo olhar, ela pode ser muito provinciana, de que a gente precisa ter a chancela de fora. E isso não precisa ter. Mas é melhor em termos internacionais? Eu concordo plenamente. Isso traz benefícios econômicos. Mas eu não vejo como necessário, até porque o estilo ele surge regionalmente. E a gente nunca vai ver a manipoeira selvagem sendo produzida nos Estados Unidos porque não tem produção de mandioca lá. A gente pode ver essa cerveja sendo feita no continente africano, onde há produção de mandioca e ela tem um caráter até mesmo cultural lá. Mas para lá para cima não vai ter, assim, vai até o México, né? Eu acho que a expansão internacional vai ser pela América Latina, já há conversas, tá? Isso eu posso te dizer, de que nessa próxima safra talvez a gente veja alguns produtores na América Latina, mas se não for esse ano vai ser no outro, tá? Mas é assim, eu acho que é uma discussão que a gente não vai chegar e a gente não vai concordar,
Mas, assim, não vejo essa necessidade. Eu não tenho o objetivo de que tu concorde comigo, mas Claro. eu ainda ressalto a importância do caminho do meio, que é, eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, só que por visões diferentes. Eu acho que eu não quero uma chancela internacional. Eu quero o reconhecimento de que, tipo, tem uma cerveja foda aqui, e, tipo, que vocês têm que olhar pra isso porque ela é uma cerveja tão foda quanto outras cervejas fodas. Mas isso não exclui o fato dela ser boa. Isso não exclui o fato dela ser um estilo brasileiro, isso não exclui o fato de que a gente precisa somente celebrar como um estilo brasileiro quando for reconhecido pelo BA ou pelo BJCP. Eu acho que isso não é uma premissa, mas eu acho que cada vez mais essa brasilidade / latinidade, se pode ser assim dizer, tá crescendo e eu esperaria ver um reconhecimento disso logo, porque é massa isso também, pra nós. Sim, com certeza. Eu acho que, por exemplo, quando a Catarina Sauer ganhou reconhecimento no BA, no BJCP, desculpa, quanto a gente viu ela sendo produzida lá fora, né? Bastante. Não vai ser o caso da Manipoeira Selvagem, porque é mais difícil, né? Tipo, a gente não vai ver ela sendo produzida. Mas tem a América Latina inteira, cara. É isso que eu tô dizendo. Tipo Sim, não pensa só em Estados Unidos. Não. Só tô querendo dizer, né? Deixar claro que a gente não vai ver essa cerveja sendo produzida nos Estados Unidos. Teve, inclusive, cervejeiro brasileiro me perguntando como é que ele poderia fazer a Manipoeira Selvagem nos Estados Unidos. Eu disse, tu não vai conseguir. Ponto. Ué, leva o micro-organismo daqui pra lá, exporta. Não, porque o micro-organismo tem que ter terroir, Henrique. Tu não vai poder pegar o micro-organismo daqui e levar pra lá, porque a Manipoeira Selvagem é uma cerveja de terroir. Eu já tô vendo alguém fazendo uma moenda lá. Se quiser fazer, eu vou ficar muito feliz. Imagina lá na Flórida, lá. Tu vai bater palma pra um norte-americano que tá fazendo isso lá na Flórida, imagina, eu queria... Se ele plantar mandioca lá pra isso, tudo bem, eu vou ficar bem feliz. Lá no Everglades, lá, tipo, plantando mandioca, imagina? Exatamente, é lá onde vai poder, né? Com jacaré do lado. Claro, vai. Ele vai lá pegar mandioca, tem que cuidar pro jacaré não morder ele. Exatamente, competindo, tipo, os jacaré fazendo manipoeira por eles lá e o cara tentando competir pela mandioca. Mas, Diego, avançando aqui, realmente, tirando toda essa discussão de estilo, que vai ser uma discussão, eu acho, eterna, que vai ser sempre divertido. E que é ótima, eu gosto dessa discussão. É excelente essa discussão. Eu adoro. Discutir sobre estilo, pra mim, é sempre divertido. Como hoje em dia eu sou muito mais crítico ao BJCP, e eu acho que a gente tem que ser mais crítico ao BJCP, isso ainda se expande pra níveis muito maiores. Mas, realmente, teve esse fato inédito de 3 cervejas, as principais 3 cervejas do concurso, serem estilos brasileiros, né, com brasilidade. E, pra falar um pouquinho mais sobre esse ineditismo, né, a gente tem um áudio da Fernanda Bresciani, que é a coordenadora geral do concurso, pra falar sobre esse fato. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tivemos um pódio aí bem interessante, né, nesse último concurso. Um pódio definido majoritariamente por jurados de outros países. E como eu enxergo isso, assim, eu acho sempre muito legal a gente ter o Brasil mostrando tudo que está fazendo de bacana, né, e não necessariamente replicando estilos de outros países. Então, é bem interessante você ver que a qualidade dos produtos que a gente faz no Brasil e das invenções, né, vamos colocar aí entre parênteses, eu não gosto muito dessa palavra, mas do que a gente cria por aqui, tem feito sucesso também com outros paladares, né? Então, eu acho que isso é mais do que a confirmação de que a gente consegue, sim, fazer coisas diferentes, fazer coisas inusitadas e ainda assim agradar paladares bem diferentes. Eu acho que basicamente é isso. E é importante também notar que o concurso tem sempre a presença de estrangeiros, né? Pessoas avaliando, julgando as cervejas de fora, né? E eles sabem muito sobre os estilos que são difundidos lá fora, né? Os estilos comumente conhecidos. Mas, de certa forma, eles tiveram que se render à qualidade dessas inovações brasileiras. Porque senão, se eu não estou enganado, a grande maioria dos jurados da rodada final eram estrangeiros. Sim, eram. Eram pessoas de fora do Brasil. Pelo que eu escutei, era. E é importante notar que esse corpo de juiz não era tipo assim, ó, não, eu sou brasileiro fazendo lobby, vamos fazer ganhar isso aqui porque eu sou brasileiro. Exato. Não, cara. É a galera de fora destacando essa questão local, né, Diego? Não, exatamente. É muito importante a gente ter noção de que, assim, ó, ela não ganhou simplesmente porque era uma cerveja exótica com sabores que eles não estão acostumados. Porque isso também, obviamente, é um fator. Mas para tu chegar numa rodada de boss e ela chegar a ser entre as 3 melhores, a gente tá falando de cervejas que tem que ter uma execução técnica perfeita.
tu não chega no top 3 com problema. Então a gente tá falando do melhor e com uma questão inovativa que chamou muita atenção. E daí vai ser muito interessante agora a gente ouvir a Daiane, e eu não quero adiantar, mas vamos ouvir o que a Daiane fala. Vamos ouvir agora, então, o áudio da Daiane Colla, que ela é cofundadora da Fermenta Pessoas, e ela é renomada juíza internacional, e ela também é cavaleira da Ordem dos Cervejeiros Belgas. Pouca coisa, né? Não, rapaz, eu adoro ter uma amiga que é cavaleira, olha só. É um negócio sensacional, assim, eu sou muito orgulhoso disso. Será que ela tem uma espada? Olha, se ela não tem uma espada, no mínimo ela deveria ter um sabre. E eles deveriam dar um sabre, né? Eu acho que é massa. Deveriam dar um sabre, ia ser massa. Vamos perguntar pra Daiane na próxima vez. Boa. Então, sobre as 3 primeiras colocadas, eu realmente fiquei super feliz de ver 3 cervejas com cara de Brasil, né? Com muita brasilidade nas primeiras colocações. A Manipoeira estava incrível. Se eu não me engano, não era um lote novo, era uma cerveja já guardada há algum tempo. E eu acredito que essa guarda beneficiou muito, muito a cerveja. Acho que ela conseguiu amenizar esses sabores, esses aromas e sabores super selvagens que a Manipoeira tem, né? E isso foi muito bom e beneficiou muito a qualidade sensorial da cerveja. A Catarina Sour também estava incrível, que foi a segunda colocada. A Catarina Sour de abacaxi e coco estava surpreendente, assim. No aroma a gente sentia um pouco mais o coco, o abacaxi vinha em segundo plano, mas ao tomar a gente sentia o abacaxi e o coco complementavam. Ela tava com uma acidez média, super agradável. Ela tava seca, a carbonatação também tava ótima. Então ela tava uma cerveja, assim, muito fácil de beber. Muito equilibrado, né? O coco e o abacaxi podem ficar em desequilíbrio quando juntos, a gente sabe disso. Pode ficar exagerado, pode ficar artificial, mas realmente não estava. Estava muito, muito, muito agradável. E a primeira colocada ficou entre as melhores cervejas que eu já tomei na minha vida, com certeza. Essa mistura do caju, do cajá, do cupuaçu, com essa passagem muito sutil por madeira, né, por amburana. A gente sabe que a amburana é uma madeira difícil de trabalhar, uma madeira que domina, uma madeira muito pujante, mas essa passagem, de uma forma muito equilibrada, adicionou uma nova camada de sabor. E era impressionante como a gente conseguia sentir tudo que dizia que existia dentro da cerveja, né? Então a gente está falando que a gente conseguia perceber e sentir o cajá, o caju, o cupuaçu e também esse caráter de madeira vindo da amburana. Então realmente foram 3 cervejas muito surpreendentes, com muita cara de Brasil e que se destacaram na mesa. Não posso falar de outra forma, assim, principalmente a primeira colocada. A primeira colocada certamente, se eu não me engano, foi unanimidade, assim, todo mundo amou a cerveja e ficou muito impressionado com a qualidade sensorial dela. Bom, Henrique, tu ouviu a Daiane falar, né? Eu acho que é muito interessante ver que como foi algo meio que natural, né? E que como houve quase uma unanimidade sobre as cervejas que deveriam estar no top 3, né? Eu encontrei com ela durante o Degusta, né, e logo depois do campeonato, né, e fiquei conversando um pouco com ela, porque logo que saiu o resultado das 3 maiores, eu disse, pô, que legal, Dani, meu Deus, pô, e é óbvio, né, a gente fica muito feliz por esse momento, né, e daí perguntei pra ela um pouquinho sobre os bastidores, e ela comentou que todo mundo, assim, ficou impressionado pela qualidade técnica da execução, e obviamente a gente tem um fator que é favorável pra gente, que é o uso das frutas brasileiras, da madeira brasileira, né? E como isso faz diferença para tu ter um produto inovativo. E eu acho que isso é algo que traz uma mensagem para o mercado que por muito tempo, né, tava olhando pro o que era feito lá fora e tentar replicar. Quando a gente faz coisas aqui que tem uma identidade própria, ela tem uma possibilidade de se dar tão bem quanto o que tá no hype. Então a gente fala, tá no hype agora então ser brasileiro? Sim. Tá no hype ser latino? Sim. É moda ser latino. Querido, vai escutar o Bad Bunny. Para com isso, tá ligado? Tipo, é assim, eu acho que tem todo uma coisa de celebrar. Deve tirar uma foto parando. Sim. Pô, pode botar aí, bota um trechinho aí, Rubens. Não pode, porque senão vai tomar strike.
Então não pode. Mas cantar pode, né, Henrique? Então, já que tu já fez essa... Cantar pode, porque eu não canto bem, eu canto mal. Não tem como ligar a música. Ai, mas é isso aí. Então, eu acho que esse relato da Daiane, e a Daiane, assim, é uma das juízes, assim, que eu tenho o maior respeito no Brasil, que é uma pessoa que tem muito chão, tem uma experiência danada lá fora, e principalmente, Henrique, é uma das pessoas que mais entende de cerveja ácida no Brasil, tá? Eu acho que dos corpos de jurados aqui no Brasil, as mulheres têm uma boa quantidade de gente aqui que elas entendem demais das cervejas ácidas lá de fora, tá? Não sei se por uma questão de gosto ou não, mas eu vejo muito essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo tem uma sensibilidade de entender o que pode ser feito aqui no Brasil. Porque tem muita gente que às vezes só venera o que é feito lá fora, que só é possível fazer cerveja ácida complexa lá fora. Ainda tem gente com esse tipo de pensamento, né? E a gente tem demonstrado, e a gente tá tendo esse programa no ar exatamente porque hoje já existe uma realidade de que há cervejas ácidas muito legais no Brasil, e se a gente pensar bem, os 2 primeiros estilos brasileiros que estão se tornando mais oficiais, junto, é a Catarina Sauer e a Manipoeira Selvagem, né? Corre por fora a BRA, mas ainda é um projeto que a gente pode discutir muito pra frente ali, porque eu acho que é uma coisa que tem coisas pra se discutir. É que assim, vamos lá. BRA ainda, a grande questão, e é uma crítica que eu tenho, por exemplo, pra não parecer que eu sou vira-lata, eu tenho uma crítica enorme por exemplo, New Zealand Pilsner. Esse tipo de coisa, eu sei que tem o diferencial do lúpulo, mas me incomoda um pouco esse diferencial por sensorial de lúpulo. Tipo, ficar especificando demais, apesar de ter questões, eu não acho que ainda... Eu não quero soar errado e dizer que nós não temos qualidade de lúpulo, porque eu venho testando lúpulos brasileiros, o que a gente tem é qualidade, verdade. A gente tem lúpulos de qualidade sendo produzidos aqui, com sabores excelentes, com aromas excelentes, mas eu acho que isso não justifica ainda uma categoria específica para isso. Pra começar, a gente não tem nenhum lúpulo brasileiro. A gente tem lúpulos produzidos no Brasil. Tipo assim, domesticar um lúpulo não é justificativa pra mim pra virar um estilo. Mas, gente, façam o que vocês quiserem de cerveja. Eu não vou ficar ditando o que vocês fazem e como vocês chamam cerveja. Exato. Chama de BRA e tá tudo bem. Exato. Brale, não sei. Exato. Eu acho que o importante é fazer o que gosta e se gostou da cerveja, chama ela como quiser. Exatamente. Quando a gente vai falar que é um estilo novo brasileiro, eu acho que aí sim a gente tem uma discussão técnica muito mais profunda, que entra nos termos até do que um pouco a gente falou no último Julgando Forte que a gente gravou, né, que vocês vão ter acesso no futuro, e que é algo que eu vejo como a arquitetura fermentativa e a arquitetura sensorial do produto final, ele tem que ter uma identidade distinta do que existe lá fora. Aí eu concordo contigo, aí tu tocou no assunto. Esse é o caminho pra mim. É madeira e é levedura. Isso pra mim é um caminho de diferencial. Eu te digo que madeira, ele é um adjunto. A gente vai poder fazer vários estilos numa arquitetura fermentativa que tem uma identidade própria. Até porque a gente tem uma diversidade biológica que vale muito a pena. Agora, não adianta a gente pegar e fazer estilos de fora e botar uma madeira brasileira e dizer que isso é um estilo brasileiro. Acho que aí cabe uma discussão mais profunda. Cabe uma discussão, sim. Tá, mas agora, essa arquitetura sensorial que vai ser derivada de uma arquitetura muito única, fermentativa, é o que para mim define. E aí a gente tem que sempre ter um cuidado técnico muito rigoroso para que a gente tenha certeza que essa arquitetura ela é brasileira e que o resultado sensorial tenha um padrão mais ou menos estabelecido na faixa daquele projeto que a gente fez, né? Que tem esse projeto da Manipoeira Selvagem, já se provou cientificamente que tem e sensorialmente também. E, por exemplo, agora a gente está com o projeto da Saison Sem Ferrão, que é somente com leveduras de abelhas nativas brasileiras. E a gente, da fermentaria local, da Iarum e da Coisa Linda, a gente lançou ano passado esse projeto. A gente tem visto o resultado sensorial, tem uma identidade muito própria e tem um futuro por conta disso. E não necessariamente porque a gente está usando mel que é brasileiro em cima de uma Saison. Não, é
A gente usa Saison no sentido de que estamos usando como arcabouço. Base da ideia. O arcabouço de malte é a Saison, mas a gente tem uma identidade muito brasileira ali. Enfim, é uma discussão gigante, né? É uma discussão para um programa específico. E eu queria dizer pro pessoal da Yarum que eu amei a cerveja de vocês e se vocês quiserem mandar para mim, eu não tenho problema nenhum em aceitar. Nenhum. Alô, Jardine. Porra, achei massa pra caralho a cerveja. Eu te falei. Tu me falou, mas a Cíntia disse, tu precisa tomar. Eu fui lá e confiei na Cíntia. Cara, pra mim, eu já falei e falo isso muito feliz. Pra mim, o ano passado, a Meliponina, que é desse projeto, tá? Que é uma Saison sem ferrão, né? É sim uma cerveja que é sensacional. E foi pra mim a melhor do ano passado, assim, que eu tomei, assim, que Foda pra caralho. Foi a revelação do ano passado. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja? Você pesquisou loucamente? Você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado. Tu pode usar os equipamentos da Easy Brew. Com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço? Você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Mas, direcionando aqui já de volta para o assunto que a gente deu um devaneio, nós queríamos reconhecer as pessoas, né, as cervejarias que produziram essas cervejas que foram as ganhadoras. E daí a gente conseguiu, na verdade o Diego conseguiu um áudio de cada uma dessas pessoas que a gente vai escutar aqui contando sobre o que as pessoas pensam sobre a sua própria cerveja, como é que foi os processos e tudo. Começando pela Caatinga Rocks, que fez uma Manipoeira Selvagem, que foi o bronze no top 3 das cervejas, né? Salve turma, tudo jóia? Um prazer estar falando com vocês. Então, o projeto Manipoeira, ele se encaixou muito bem no outro projeto que a gente tem aqui chamado Alagoas, onde todo setembro a gente lança uma cerveja em homenagem ao aniversário do estado, incorporando algum aspecto local. Daí essa cerveja já foi Alagoas Sour com mel da Caatinga, ela já foi Alagoas Lager com lúpulo da primeira plantação de lúpulo do Nordeste, de uma fazenda vizinha aqui próxima à fábrica. E o projeto Manipoeira se encaixou muito bem nisso. Sobre ele, dentro do protocolo, a gente optou por fazer a coleta da água de Manipoeira dentro de uma casa de farinha tradicional, por entender que isso ia trazer uma complexidade de microflora maior e também por entender que ia dar ainda mais sentido ao projeto. A gente utilizou uma barrica bem antiga, justamente para não passar nenhum perfil sensorial, além de só permitir a questão da microoxigenação. E o que a gente percebe do produto final é que parece realmente ser uma cerveja de guarda para ser consumida ao longo do tempo. Ela, quando nasce, ela vem com um perfil mais delicado, um perfil talvez um pouco de fruta branca, um pouco de uva, e com o passar do tempo ela vai adquirindo uma complexidade maior, ela vai criando um aspecto selvagem um pouco maior, tanto que o desempenho melhor da cerveja foi a safra mais antiga, 22-23. Mandamos as 3 safras, 22-23, 23-24 e 24-25. A 22-23 foi ouro, a 23-24 foi prata e a 24-25 não teve premiação. Então, realmente é uma cerveja para ser consumida ao longo do tempo e que parece que evolui muito bem. Beleza? Valeu, um abraço. E tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o fundador do estilo, né? O imperador da Manipoeira, o Diego, né? Então, fala um pouquinho aí. A gente tem cavaleiro agora. Tipo, tem a ordem belga lá da DAI e agora é a ordem da mandioca. Cara, tu é da ordem da mandioca, velho. E, tipo, ao invés de um sabre, tu tem uma mandioca na mão, velho. Nossa senhora, meu. Fechou. Cara, vamos fazer essa condecoração do Diego. Tá. Não, a gente vai... a ordem da mandioca. Quando a gente fizer no futuro ali, tem o Hall da Fama, a gente não, é a Ordem da Mandioca. A ordem, deixa eu anotar isso que vai ser a capa desse programa. Ordem da Mandioca. Meu Deus do céu, Ordem da Mandioca. A gente segurando a mandioca assim com um troféu. Segura a mandioca. Segura a mandioca. Mas então, Henrique, agora fazendo um comentário um pouquinho mais específico.
rapidíssimo sobre essa cerveja, que ela, assim, ela merece um destaque porque a Caatinga tem sido muito regular em ganhar medalhas com essa cerveja, tá? Ela já ganhou algumas medalhas como melhor cerveja brasileira no concurso Abracerva. do Science, no brasileiro da Associação Brasileira, né, da Abracerva, já ganhou também, né? Eu acho que também merece essa citação. E um bastidor muito interessante que o Rafael me contou é que ele... É isso daí, as questões, né, de onde tu vai colocar essa cerveja. E no BIE ele inscreveu lá no World Beer Cup como Historical Beer. Ela foi para a rodada final e bateu na trave de ganhar medalha lá. Como Historical? Por Historical. Porque Historical pode ser uma cerveja derivada de alguma cerveja histórica. Então faz sentido tu colocar ela como algo derivado de um processo histórico, né? E assim, quase ganhou. Então assim, é muito interessante que, como a gente tava falando, a questão do reconhecimento internacional. Se essa cerveja tivesse ganho já a medalha lá, nossa, gente... E assim, ela tem toda a chance. Porque como a Daiane fez muito bem em citar, envelhecer a manipoeira selvagem é uma questão técnica importantíssima para que ela venha ganhar mais medalhas. Até porque a gente teve... A Coisa Linda já ganhou medalha, obviamente, e com cervejas mais envelhecidas, né? A gente teve outras marcas, como a AD, como a Mari, a própria fermentaria local, se eu não me engano, também já ganhou medalha, e sempre garrafas um pouco mais envelhecidas. É um produto que precisa de envelhecimento, né? Então a gente tem aqui uma manipoeira que já tinha mais anos, mais envelhecida, e que com certeza, como cervejas ácidas complexas, tempo faz bem. Mas muito legal a gente ter aqui como ganhadora a Caatinga Rocks, porque ela é do Nordeste. Isso é massa. E mostra como temperaturas altas podem ser até interessante para esse tipo de fermentação. E é o tipo de paradigma que eu gosto de ver quebrado. Boa. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova para comprar. No segundo lugar, né, nós tivemos a cervejaria Faroeste com a Faroeste Pina Colada, que é uma Catarina Sour. E mais uma vez ela tá lá no pódio, né? Que já é um estilo muito consolidado em concursos. Ganha tanto concurso caseiro quanto profissional. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Luciano, aqui, diretor da produção da cervejaria Faroeste de Itajaí, Santa Catarina. Queria vir aqui, né, comentar um pouco da importância que foi esse prêmio para nós, né, na cervejaria. Primeiro ano a gente ganha uma medalha num Best of Show, né, e depois de 8 anos aí no mercado, a gente conseguiu, né, subir no pódio aí com essa cerveja, que é um estilo de cerveja brasileiro, aí, né, uma cerveja criada aqui em Santa Catarina, no nosso quintal praticamente, e a gente sempre vem trazendo aí novidades. E esse ano a gente, né, fez o lançamento da nossa Catarina Sour Pina Colada, né, a gente brincou aí, né, com o nome, buscando, remetendo um drink. Ela é uma cerveja refrescante, leve, fácil de tomar. A gente fez uma adição ali de abacaxi, né? Porque a gente estava numa região aqui litorânea, então essa refrescância do abacaxi junto com a acidez aí junto, né, da sour, né? Que busca essa linha de estilo de cerveja. E trouxemos aí um coco, né? Para dar um pouco de retrogosto ali, né? Para buscar uma hidratação. Quem gosta mais uma cerveja diferenciada. Ela, né, trouxe para nós bastante visibilidade para a marca, né, a nível nacional. Porque Catarina Sour é um estilo que é muito presente para nós aqui no litoral e a gente sempre está, né, buscando inovar, trazer novidade para o cliente, né, para o mercado cervejeiro, e realmente é uma grande sensação, né, essa premiação para a cervejaria. A gente está muito contente com o prêmio e vamos estar cada vez mais trazendo experiência, fomentando a marca e buscando novas parcerias. Um grande abraço aí, no que precisar pode contar com a Faroeste Beer. Cara, Catarina Sour, tem discussão? Meu, já é um estilo consolidado, é um estilo que é reconhecido, tem lobby até de gringo, né? O Gordon Strong tá aí pra fazer o lobby o tempo todo, que é não é somente o Diego que é manezinho, eu ia falar o Gordon isso. também já é manezinho, totalmente manezinho. Gordon Manezinho Strong, né, cara? É o Gordon Forte. Agora. Gordon Forte, é isso aí. Gordon Manezinho Forte. Então, não tem muito o que discutir. Não é algo novo, não é um reconhecimento
recente. É uma coisa que já vem acontecendo ao longo do tempo já, né? Eu acho que, assim, só falar que como estilo, obviamente, é algo que é indiscutível como estilo, ele já tá consolidado, mas mais importante do que isso, é falar que mercadologicamente ela tem um espaço produtivo sempre considerado, assim, toda cervejaria de Santa Catarina, aqui do litoral, vai fazer ela. Porque ela vende. O pessoal aqui compra e toma. Talvez a gente possa dizer até que ela tem um consumo mais regionalizado, né? A gente teve textos esse ano falando que a Catarina Sour não pode ser estilo, porque talvez fosse ser demais, porque aqui em São Paulo ela não aparece. Querido, assim, pra mim, São Paulo é um mercado que às vezes não é tão maduro pra cerveja como é o mercado de Santa Catarina. E o que acontece? O pessoal lá quer tomar IPA, que é tudo a mesma coisa, e tomar cerveja com muito álcool. Então, assim, às vezes a cerveja vai ser regionalizada porque aqui o público aceita mais coisa ácida. Não é à toa que aqui tem a coisa linda em Santa Catarina e a gente tem outras tantas aqui, né? Então, é muito legal que ganha medalha sempre, tem muitas inscrições e é uma cerveja que está consolidada mercadologicamente e culturalmente para o público cervejeiro de Santa Catarina e também do Brasil. E o fato de ter muita amostra significa uma concorrência altíssima, né? E passando para a primeira colocada, que é a Pata Negra Kakaku Wood. Há 2 anos aproximadamente, nós criamos uma cerveja com frutas brasileiras, cajá, caju e cupuaçu. Depois da produção, passamos a curtir essa cerveja por 60 dias na madeira amburana, para ter um toque final e dar uma leveza na cerveja. É uma cerveja refrescante, é uma cerveja tipicamente brasileira. E quando inscrevemos essa cerveja no Festival Nacional de Cerveja, agradou por ela ter ganho, porque nós não concorremos só na categoria cerveja brasileira ou com insumos brasileiros. Nós ganhamos em todas as categorias. Ela foi eleita a melhor cerveja do Brasil, concorrendo com todas as medalhas de ouro em todos os estilos. Então é muito gratificante para nós ter ganho essa medalha numa cerveja que realmente é excepcional e é uma cerveja de linha. Não é uma cerveja confeccionada para um concurso, é uma cerveja que qualquer pessoa que compra ela no dia a dia está tomando a mesma cerveja que ganhou o concurso nacional. A gente tem que lembrar também que essa cerveja, ela ganhou mais 2 medalhas de ouro nas categorias nas quais ela concorreu. Então ela vem com 2 medalhas de ouro e isso fez com que ela fosse pré-selecionada para concorrer entre a melhor cerveja do Brasil. E ganhou também. Então é uma cerveja que num concurso ela foi premiada 3 vezes. Isso é bem gratificante. Para nós da Pata Negra é interessante e muito gratificante ter esse prêmio, porque há anos a gente vem desenvolvendo cervejas com extrema qualidade, extrema categoria. Todos que visitam nossa fábrica reparam que usamos os melhores produtos, os melhores insumos, estamos sempre desenvolvendo, sempre usando tecnologia de ponta, sempre equipamentos de primeira linha, tudo que tem do melhor no mercado. E hoje é difícil você se consagrar, tá? Há anos que nós viemos ganhando medalhas em concursos internacionais, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, e alguns concursos nacionais também, porém, a soma, todas essas premiações, essas medalhas, esses troféus, faz com que a marca seja reconhecida no âmbito nacional. Claro que foi uma surpresa muito gratificante ter ganho como a melhor cerveja do Brasil em 2026, porque realmente eu devo falar que nós não entramos no concurso almejando esse prêmio. Esse prêmio veio de uma maneira muito surpreendente e muito gratificante, volto a falar. Para nós, eu acho que isso desponta um novo horizonte e reforça a vontade de continuar produzindo cada dia cervejas melhores. E que nome! E que cerveja! Que apesar não tomei, né? Mas é uma cerveja ácida brasileira com madeira brasileira. Uma base de Berliner, que é uma Berliner moderna, né? Uma Berliner histórica, sem brete, no caso, né? Que a histórica teria brete, e com fruta brasileira e madeira brasileira. Eu acho que é extremamente interessante, né, essa jogada que ele fez com essas frutas com a amburana. E foi muito legal ele falar um pouco ali sobre o processo, né, e ele citando que ele deixa muito pouco tempo em contato com a madeira, né. A gente tá falando de 60 dias, pouca coisa. E que é algo, assim, que quando o pessoal pensa em fazer cerveja com madeira, acha que isso tem que ficar um tempo gigante em contato. Mas não, às vezes o contato tem que ser breve, tem que ser rápido, exatamente para chegar naquele equilíbrio sensorial que a Daiane falou lá no áudio dela.
Então tu chega com uma cerveja rica em aromas frutados e insere ali uma pegada de madeira que é muito própria, né, da cultura cervejeira brasileira. A Amburana é muito a cara da escola brasileira, se um dia ela tiver, né? Ela vai ser um dos adjetivos da nossa cultura cervejeira no futuro. E ela é muito reconhecida lá fora, né? Tipo, geralmente a Amburana, ela é sinônimo de madeira brasileira lá fora, né? Extremamente, e assim, é uma coisa que a gente pouco usa e a gente deveria usar mais, assim. Porque comercialmente falando, a gente tem poucos estilos que se usam mais ela, né? Mas assim, cara, é sensacional, assim, que a gente tá vendo, né, 3 cervejas ácidas com perfis muito diferentes entre elas, né? Obviamente que tem uma proximidade entre a Catarina Sour e uma Berliner Weiss com frutas, né? Apesar de serem bem diferentes, principalmente na questão de percepção de ácido lático, né? Onde se difere muito grande, assim, para mim. Mas é muito interessante que a gente chegou nesse resultado. Então, foi muito legal, assim, esse resultado para uma cerveja ácida com madeira. E que não é uma cerveja ácida complexa, né? Que isso que deve ficar bem... Uma Quick Sour. É uma Quick Sour. Então, isso é muito mais interessante também, porque nem sempre a gente precisa de extrema complexidade de fermentação complexa. Complexidade pode vir de uma combinação de fatores. Então eu acho que o mérito aqui é uma cerveja que ela, mesmo que seja muito refrescante e fácil de tomar, ela ainda tem uma complexidade que não necessariamente vem da fermentação. Eu acho que isso é um mérito muito grande dessa cerveja. Total. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. E eu acho que com isso, né, a gente fez o nosso papel aqui de reconhecer dentro da hora ácida essas cervejas que ganharam medalhas, que foram reconhecidas, mas principalmente com esse plus a mais de brasilidade mesmo, né, de estar 100% relacionada com a nosso terroir, com nossa fauna. É bem interessante isso mesmo. Fauna não, né, flora, na verdade. A fauna, botaram um sagui no meio da cerveja. Primeiro... Que merda. Um tatu-bola. Não, lá como é que é? Lá na Irlanda faz com ostra e aqui a gente faz com sagui. A gente pega os saguis lá da macacada, Diego, e mergulha o rabo do sagui dentro da cerveja pra pegar a levedura. Que imagem. Que imagem maravilhosa. Meu Deus do céu, coitado do sagui, cara. E com essa imagem maravilhosa, a gente encerra o programa então, Diego. É isso, vamos encerrar aqui o programa, mas antes de tudo, né, não deixar aqui de parabenizar os ganhadores pelas medalhas e parabenizá-los principalmente de colocar e ganhar essas medalhas com cervejas ácidas brasileiras. Parabéns, gente, por... Parabéns mesmo. Né, conseguir levar à frente a brasilidade em forma de cerveja e isso ocupar um espaço nobre, muito nobre, no maior concurso brasileiro de cervejas. Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Parabéns. Eu aceito cervejas. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, qualquer agregador a gente tá lá. Se você gosta do programa, puder fazer um review, fazer um comentário, é muito importante pra nós, a gente vai ser recomendado pra mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, seu produto, e-mail pra contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso, Diego? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.